Ok. Meus amigos, meus queridos inscritos no canal José Neumann e Pinto do YouTube e no blog do Neumann, no portal do Estadão, estamos com um convidado aqui muito especial, Gutenberg Guarabira. Gutenberg Guarabira, eu conheço o Gutenberg Guarabira desde 69, quando ele já fazia sucesso como compositor. Ele se meteu naquele aventura do Festival Internacional da Canção, lá na Globo, foi diretor musical lá da Globo, junto com o meu amigo Boni, nosso amigo, que já foi vítima aqui de um Dois Dedos de Prosa. Mas ele, o Guarabira, só me conheceu quando nós fomos apresentados um ao outro pelo parceiro dele, Zé Rodrigues, aquele chofé de caminhão, né? Vulgo Zé Rodrigues. Olá, Gutenberg Guarabira com Y. Olá, meu camarada, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com você, uma honra, né? Um jornalista clássico, um jornalista independente, jornalista verdadeiro, histórico. É um prazer muito grande estar com você aqui, Neumann. Histórico é você, com suas canções vindas lá das barrancas do Velho Chico. Gutenberg é o nome do teu pai, não é isso? Isso. É o nome do cara que inventou a minha profissão, inventou o prelo. Exatamente. E meu nome é Gutenberg Neri Guarabira Filho. Já começa com quase uma rima. Né? Isso. Olha, sabe o que quer dizer Guarabira? Sabe o que quer dizer Guarabira? Não, o que quer dizer Guarabira? Eu já vi algumas explicações, mas nenhuma... Primeira coincidência nossa aqui. Eu nasci numa cidade chamada Uiraúna. Uiraúna significa pássaro preto. Guarabira é o nome de uma cidade no sertão, no Brejo da Paraíba, uma região muito chuvosa e tal. E Guarabira tem uma particularidade. Na história de Guarabira, pelo menos dois grandes oradores paraibanos nasceram em Guarabira. O Ronaldo Cunha Lima, poeta, foi governador e tal, e o grande orador Osmar de Aquino, são lá de Guarabira. E a minha mulher, a Isabel, que está aqui nessa xilogravura do Ciro, ela é historiadora, né? Doutora em História na USP. E ela é muito amiga do Vanderlei de Brito, que fixou, porque havia uma grande polêmica, o que é que significava Guarabira, garças azuis, não sei o quê, e ele, que é um pesquisador muito sério, que ela confia muito, fixou como sendo Guarabira o pássaro azul. Então, eu sou de uma cidade chamada Pássaro Preto, e você tem um sobrenome chamado Pássaro Azul. Mas aí, em vez do U do azul, seria um W, que é Guarabira com Y. De onde vem essa família Guarabira com Y? Bem, Guarabira com Y não é como se escrevia antigamente. O nome da cidade tinha Y, né? Depois, as nossas reformas ortográficas foram tirando os ípilos da vida, os psilone, né, como se diz lá na nossa terra, né? E o meu nome vem da cidade de Guarabira, né? Por quê? Qual é a origem guarabirense disso? Dois órfãos dessa cidade, Guarabira, foram adotados por uma família do Rio de Janeiro, né, que são meus bisavós, entende? E eles, quando foram batizar os órfãos aqui, eles colocaram o nome da cidade deles como sobrenome. Então, eu venho daí, eu não tenho, a partir desses bisavós, para o além, né, como ascendência, eu não tenho nenhum conhecimento, eu sou um vira-lata total, eu não tenho árvore genealógica nenhuma, entende? Eu só sei de Guarabira para cá, entende? Desses dois órfãos para cá. E foi engraçado você falar do nome, porque quando eu fui apresentado ao Ziraldo, e Ziraldo foi jurado do festival que eu ganhei, e quando ele leu o meu nome, ele, Gutenberg Neri Guarabira Filho, ele disse: é vingança do seu pai, não é? Outra coisa interessante foi o Antônio Weiss. Eu tive uma vez com o Antônio Weiss, ele também, ao saber do meu nome, ele disse: é o nome mais brasileiro que eu já ouvi, já conheci. Eu disse: mas como, Antônio Weiss? Gutenberg, nome brasileiro? Ele disse: é o nome mais brasileiro que eu já conheci, porque Gutenberg é alemão, Neri é francês, Guarabira é guarani, e filho português só no Brasil. Só no Brasil pode ser nome dele. É o chamado mistureba, a mistura de raças.
Aí é Só o no Brasil. seguinte, outra coincidência. O Gutenberg original, aquele que lhe deu o nome, o teu pai, O João. é, o João Gutenberg, ele, ele, era, ele era missionário batista, né? E por isso vocês foram cair para nascer lá nas barrancas do Rio da Unidade Nacional. Um grande amigo meu era maestro do coral da Igreja Batista de Campina Grande, da primeira Igreja Batista de Campina Grande, o Joabe Correio da Costa, era meu colega no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande. Né? E tua mãe era organista, não é isso? Isso. Esse Joabe é o mesmo do coral, não? O Joabe Do coral do, é o maestro do coral. do coral do Joabe da TV Tupi, o famoso, não? Não. O Ah, Joabe é tá de uma bom. geração. O Joabe é da minha geração. Deve estar com 70, 71. Porque Joabe é lá. Na TV Tupi existia também o coral do Joabe. O coral do Joabe. E o Joabe É. regiu o coral da Igreja Batista. E até hoje ele é o regente do coral da Igreja Batista, lá de Campina Grande. Bom, aí eu vi lá no Talking to Dolly que você começou da seguinte forma: a tua mãe organista, teu pai deixou de ser missionário, mas continuou batista, e tua mãe organista, e você se embalava com ela tocando os pedais do órgão rústico, lá que ela tocava em casa, ensaiando os hinos da igreja, não é isso? Isso mesmo. Mas você foi embalado por um órgão, ouvindo É, hinos religiosos, alguns é, do tal de João Sebastião, né? isso, exatamente. A minha mãe, ela foi, quer dizer, os meus pais, né? Eles saíram do Rio de Janeiro. Meu pai se formou pastor, né, no Instituto de Teologia, e eles se inscreveram como missionários batistas na Junta de Missões Nacionais e foram enviados para o sertão do Rio São Francisco, né? Lá no sertão do Rio São Francisco, eles fundaram diversas igrejas, né, diversos templos, formavam comunidades onde eles chegavam, né, formavam comunidades sempre na casa de um dos membros, e depois, aos pouquinhos, aquela comunidade batista ia aumentando, eles podiam fazer uma vaquinha, né? E começar a construir um templo. Então, ele construiu um templo em Barra do Rio Grande, que foi onde eu nasci, por exemplo, né? E em Xique-Xique, eu acho que ele não construiu o templo, mas formou a comunidade batista de Xique-Xique também. E minha mãe tocava órgão, né? E naquele tempo, como não existia nesses lugares energia elétrica, a minha mãe tocava um órgão de fole. Energia elétrica do São Francisco. Do São Porque a minha Francisco. energia elétrica da infância era do São Francisco. Isso. E ela tocava um órgão de fole. O órgão de fole funciona mais ou menos como o acordeon. Só que o acordeon, o fole dele é aquele que você abre e fecha, feito um leque, né? Mas o fole do órgão, você move a pedais, você enche aquilo de ar nos pedais, e aquilo vai enchendo e você vai conseguindo projetar o som das notas e tal. E eu aproveitava aquele movimento das pernas dela, que ela tinha que pedalar, eu me aboletava no colo dela, e justamente ali no colo dela, que era a saída dos sons do órgão. Então, eu tinha ali meus 3, 4, 5 anos, aquilo enchia os meus ouvidos imensamente. Imagina você ter só 3 ou 4 anos de mundo, né? De vir ao mundo, né? E já encher seus ouvidos com aqueles sons maravilhosos do órgão e com músicas de harmonias incríveis, porque o Inário Batista é baseado nos espíritos americanos, que tem harmonias preciosas e melodias incríveis. Então, quer dizer, foi uma educação sem querer, muito bem-vinda, que eu tenho certeza absoluta que me influenciou totalmente. Tipo assim, sometimes I feel like a motherless child. Isso? Cara, tinha Eu ótimos. adoro esse espírito. Swain River, né? Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou.
Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Né? Eram E tinha lindas. alguma coisa do Barnum, assim, tipo Tocata em Fuga, que ela tocava? Não, não, tinha Handel, né? Tinha os Aleluias Ainda. da vida e tal. Bah, eu acho, Aleluia. bah, eu acho que não tinha, não. Mas tinha muita coisa. Mas você Ah, pegou mesmo foi o violão, né? Dos teus irmãos. Fez? Você roubava nas assim, horas vagas o violão dos irmãos. assim é porque a minha mãe achou que a educação do sertão naquele tempo ainda era muito precária, e ela resolveu que os filhos deveriam ser educados num centro maior, né? Então, os pais dela moravam em Niterói e a gente, então, alugou uma casa em Niterói e ela nos matriculou no colégio público em Niterói e nós fazíamos, então, o primário em Niterói e, nas férias, voltávamos para o sertão. A minha família não era muito, digamos assim, pródiga em termos de recursos, né? E meus irmãos, que mais velhos, já trabalhavam, conseguiram comprar um violão. Eles adoravam música também, compraram um violão. Quando eles saíam para trabalhar, já em Niterói, eles deixavam a cargo de minha mãe vigiar o violão, porque tinham medo que alguma criança, imagina quem era, quem seria essa Né? criança, né? Certa criança! Certa criança poderia, como era muito interessada em música também, poderia se aventurar a mexer no violão e quem sabe quebrasse o violão e daí para comprar outro seria muito difícil e tal. Então eu era proibido de tocar o violão. Eu somente podia apreciar o violão na hora que eles estavam ensaiando, que eles começaram a ensaiar uma dupla com sambas canções e boleros e tal. De modo que toda vez que eu voltava da escola, antes de sair para jogar futebol, eu olhava lá em cima do armário aquele violão e ficava louco para tocar, mas não tinha direito. Até que um dia minha mãe chegou e disse: Olha, sabe de uma coisa? Vai lá, pega o violão e começa a Eu não tocar, conto nada para ninguém. que eu não conto nada para ninguém. E assim eu peguei o violão e comecei a estudar o violão nota a nota, e como eu não tinha nenhuma música, não sabia nenhum acorde, eu comecei a compor minhas próprias melodias e construir os meus próprios acordes para poder ter alguma coisa que fazer com o violão. Então, dessa forma, eu comecei a ser compositor antes mesmo de tocar violão. E E qual foi foi assim a que tua tudo. primeira composição? Já Foi vinha uma. com letra? Já Não, vinha foi com uma. letra? Não, não, não. Foi Era uma só lá, lá, composição. lá, lá. Só. Não, no dedilhado mesmo, a melodia eu fazia no próprio violão mesmo. Então, depois meu pai colocou uma letra horrível, né, nessa minha primeira música. E aí eu resolvi esquecer essa primeira música de vez para não decepcionar o velho, então, dizer que eu não tinha gostado da letra, colocar outra melhor. Então eu a esqueci, a deixei num canto, numa gaveta, mas eu lembro bem dela. Ele colocou uma letra meio Pedro saiu para pescar, uma coisa assim. Bem, ele era pastor batista, foi logo para o Pedro Pescador de cara, né? Mas era horrível a letra. Tem uma. Eu tenho 70 anos e tenho um filho de 2, Arthur. E o Arthur, eu vejo muito desenho. Ele tem um desenho de uma mocinha evangélica que canta aquela parábola do Pedro, do Tiago e do João, joga a rede, não acha peixe, Jesus manda jogar do outro lado. Você já viu? Tem uma música como é que chama? No YouTube, que é essa musiquinha que a mocinha canta lá da parábola. Vai ver que foi baseada na letra do teu pai. Por aí. Olha, bom, aí você tem uma identificação com Niterói ou tem aquela história que Niterói, segundo o Sérgio Porto, urubu voa de costa e como é que é? Não, eu tenho muitas lembranças de Niterói. Identificação também em termos de que parte da minha formação foi feita em Niterói, né? Mas eu tenho muitas lembranças e muita saudade. É uma cidade que eu gosto muito, é uma cidade muito peculiar.
né? Uma cidade que a Revolução dos Carreteiros, por exemplo, que pouca gente conhece, quando aquele sistema de barcas Rio-Niterói pertencia a uma família chamada família Carreteiro, né? E num aumento, os operários todos que trabalhavam no Rio dependiam daquilo. E quando eles aumentavam o preço da passagem, sempre havia um descontentamento geral. Mas houve um aumento em que eu não sei, porque eu era muito pequeno nessa época, eu devia ter uns 7 anos, 8, né? Mas eu sei da repercussão. Eu sei que houve uma revolta enorme por causa desse aumento de preço e a população destruiu aquela estação das barcas em Niterói. Aí, não satisfeitas, saíram numa turba enorme, e tudo de espontaneamente, não houve nenhuma organização sindical por trás, nada disso, foi uma coisa da população mesmo. Eles saíram em direção à casa, à mansão onde morava a família Carreteiro, e destruíram a mansão também, né? O meu bairro, a Engenhoca, era um bairro muito afastado de todas essas confusões, mas, mesmo assim, eu vi uma pessoa de bicicleta arrastando, amarrada a uma corda, uma cadeira de piscina da mansão do Carreteiro passando pelo meu bairro. Então, você tem uma tradição. Olha, agora tem uma história recente que eu gosto de Niterói. Quando morreu o Paulo Gustavo, que era um ídolo, por exemplo, da Isabela, não tinha grande intimidade com o Paulo Gustavo, natural de Niterói, eles resolveram mudar o nome, que era Moreira César, e passaram para Niterói. Eu considero Moreira César o pior exemplo da história do Brasil, um coronel covarde, assassino, que massacrou em Canudos, e ainda foi morto lá pelos caboclos de Pajeú. Então, achei que essa mudança... Você acompanha essa mudança de nome aí, da avenida principal de Moreira César? Acompanhei, sim. Acompanhei, sim. Apoiou? Gostou, não? Como? Sim, gostei. Gostou Gostei, aprovei totalmente, sem dúvida nenhuma. Rapaz, eu escrevi um artigo dizendo isso no Estadão. Um descendente lá do Moreira César escreveu uma carta para o jornal dizendo que eu não sabia de nada, que o Moreira César era um grande herói, era o favorito do Floriano. Eu digo, mais um defeito para eu pôr na Recomendou muito mal, né? Escuta, aí, lá em Barra, você ouvia muito cantiga de roda, é isso? Quer dizer, você teve uma influência grande de cantiga de roda. Sim, imensa. Em Xique-Xique. Em Xique-Xique, em Barra, no sertão inteiro, né? Aliás, o sertão também, né? As cantigas de rodas eram importantíssimas, né? Cantiga de roda. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré desse. O negócio sofisticadíssimo, tudo francês, né? Marré, o bairro de Marré, Marré desse, né? Marré de baixo. Eu era muito amigo. Eu adorei aquela história. A história que você conta da Marianita. Isso, mas eu era muito amigo de um compositor, incrível compositor, chamado Sidney Miller, né? O Sidney Miller fez o Circo, fez também uma composição baseada no Marré desse. Eu fiquei tão encantado com a música dele, baseada nessa cantiga de roda, que foi daí que eu me animei a fazer a Margarida, que eu acabei ganhando o festival. Ou seja, desde ali, você já está clara a minha influência das cantigas de roda, né? A música que me lançou no cenário musical e tudo foi baseada numa grande sucesso. Teu grande sucesso. Um grande sucesso. Você, quando fala na Marianita, você fala que você e a Marianita, que é uma pessoa que... Eu me identifico muito com a Marianita, porque desde os 9 anos eu faço exame de vista e considero eu sou muito míope profundo, tive glaucoma e tenho um grande medo de ficar cego. Então, os exames de vista exigem muito a delação da pupila. Então, eu chamo de delação premiada, punida da pupila. Né? Boa. E a Marianita estava com a pupila dilatada quando você a socorreu, vocês começaram a cantar roda,
E aí eu vi uma roda aí desses desenhos que o Arthur vê, que se chama Marianita. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. O peão no chão, rodou, 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 rodou o peão no chão. Tem nada a ver com a Marianita da moda que Não, você essa é, lembrou. essa é outra cantiga de roda. Essa é a roda peão, bambeia peão, é outra cantiga de roda, né? É. A Marianita é os olhos de Marianita são pretos como carvão. Do preto Assim, Marianita, assim. Assim, Marianita, não. Marianita sacode a saia, Marianita levanta os braços, Marianita tem dó de mim. Marianita, me dê um abraço. Então, conforme as cenas eram pedidas, levanta os braços, sacode a saia, a criançada fazia isso. O Arthur adora essa moda aí. Essa É. moda está nos desenhos do YouTube. Agora, você falou numa figura que eu conheci razoavelmente. Eu cheguei em 69 no Rio e eu tinha um amigo de infância chamado Marcos Vinícius de Andrade, nasceu no Recife, mas foi criado em João Pessoa, era do grupo do poeta de vanguarda da Sanhauá e era parceiro de Sidney Miller. Era grande amigo do Sidney Miller. Então, eu conheci o Sidney Miller, que morreu, aliás, muito jovem, né? Através do Marcos Vinícius. E o Sidney Miller é uma personagem também importante na tua vida, porque quando você chegou no Rio, assim como eu, você chegou também conhecendo o Sidney Miller, não é isso? E o Sidney Exatamente. Miller, autor de obra-prima, né? A minha amiga Elis Regina gravou. Foi a Elis Regina que gravou A Estrada e o Violeiro? Ou foi a Foi Nara? Nara Leão. Nara Nara. Leão. Que é uma obra-prima, né, seu também? Maravilha de música. Sidney Miller era um gênio, né? Era um gênio absoluto. Pede passagem, né? Chegou a hora da escola de samba sair. Ele cultuava muito Noel e fazia umas coisas de samba É, muito é. na escola de Noel, mas ele não ficava só nisso. Ele fazia músicas beirando o clássico mesmo, porque era um grande musicista, arranjador, um grande estudioso do folclore, né? Era uma pessoa Maestro de primeira, né? Morreu muito jovem. muito jovem, Escuta, aí absolutamente. você, outro ponto, eu não me lembro de você aí, mas é provável que você tenha frequentado o Teatro Casagrande, que você teve um show com o Sidney Miller lá, não foi? No Teatro Casagrande? O Sidney Miller com o Sá. Foi assim que eu conheci o Sá, porque o Sá também era amigo do Sidney Miller. Na verdade, existia uma pessoa chamada Nelson Lins Barros, que era um aglutinador Talentos. de talentos, né? Era um diplomata, um musicista, uma pessoa fantástica, né? E ele foi me assistir na minha estreia no Teatro Jovem, no Rio de Janeiro. Existia uma feira de música lá, que era todas as sextas-feiras à meia-noite, onde compositores já consagrados ou que já tinham algum sucesso, ou já tinham aparecido, surgido, apresentavam compositores ainda inéditos e tal. E a classe artística ia em peso conhecer esses novos talentos. Na minha noite, o apresentador era Paulinho da Viola. Eu estreiei sendo apresentado pelo Paulinho da Viola, porque os compositores novos se inscreviam, né? Era uma fila de inscrição, e conforme você ia sendo chamado, você ia se apresentando em alguma sexta-feira, né? Então, o Paulinho da Viola me apresentou, disse: aqui temos um compositor, e ele viu umas fichas que ele tinha na mão, mas eu acho que não havia nenhuma informação sobre mim suplementar ali, e ele chegou no meu ouvido e disse: você é compositor o quê? Então, ali eu tive poucos segundos para me definir que tipo de compositor você é, né? Como eu fazia muita coisa relativa a sertão e tudo, eu mandei rural, né? Aí ele disse: temos aqui um compositor rural, né? Você é um precursor do rock rural. Isso. E a Nara Leão estava na primeira fila. Eu me lembro que nesse momento eu olhei para a Nara e eu tremi de medo. Eu digo: meu Deus do céu, olha onde eu me meti, né? Cantar para a Nara, para aquele pessoal todo. Mas eu me dei bem, porque os compositores só podiam apresentar 3 músicas e o pessoal não me deixou sair do palco. Eu cantei umas 9, 10 músicas, sei lá. Então foi muito legal. Mas Outra então é coincidência, isso. eu também conheci o Paulo César Batista Faria nessa Sim. época, porque
O Paulinho era muito amigo do Marcos Vinícius, que era meu amigo de João Pessoa. Nós éramos amigos do Paulo Pontes. Paulo Pontes é de Campina Grande, a cidade onde eu fui criado, irmão do Ipojuca, cineasta. E o Paulo era a minha inveja. O Paulo era um cara muito feio, meio aleijado, morreu muito jovem, né? Mas as meninas que frequentavam lá as rodas de discussão política no Teatro Casagrande, nessa época, eram todas enlouquecidas pelo Paulinho Pontes, todas enlouquecidas. E eu ia ali na expectativa de pegar alguma sobrinha, mas não pegava nada. O Paulinho era casado com a Bibi Ferreira e era muito fiel, ele muito mais novo do que ela, né? E de noite a gente ia comer feijoada na casa da Bibi com o Paulinho. A gente saía da Florentina, no Leme, e ia comer feijoada com a Bibi. Um dia desse eu fui ver o show da Bibi, né? E a Bibi falou: você é daqueles paraibanos famintos que o meu marido levava lá para minha casa. Eu digo: exatamente, eu ia lá comer rabada. Essa eu nunca esqueci. Você magro, passando fome, e eu lá matando sua fome. Eu digo: é isso aí, Bibi. E o Paulinho, infelizmente, morreu muito cedo, né? A Bibi é ótima, né? Eu trabalhei com a Bibi, com o Paulinho Pontes também. Eu fui produtor musical, fui diretor musical do programa da Bibi na TV Tupi. Da Tupi, né? Na Bibi ao vivo. Eu era o diretor musical. Eu trabalhei muito com a Bibi, com o Paulinho e com o Dovaldo Viana Filho, né? Que também fazia os scripts com o Paulinho Pontes, né? Do programa. Trabalhei com os três também. Olha, quando eu fui para o Rio, meu pai era muito amigo do Zé Gadelha, que era deputado federal do MDB, e o Zé Gadelha mandou uma carta me apresentando para um irmão de Humberto Lucena, chamado Antônio Lucena, que era o diretor da Tupi. Aí o Antônio Lucena mandou que eu procurasse o Paulinho Pontes, que era meu amigo desde lá da Paraíba, e que trabalhava num quartinho que era chamada de Gerência de Criação da Tupi. Ele, o Aduvaldo Viana Filho e o Armando Costa. Produzindo que programa, Guarabira? Qual era o programa que eles produziam? Olha, devia ser a Bibi. Era a Bibi? Eu não sei. Não, A Grande Família. Sim. O Lineu, a Dona Nenê, sucesso até um dia desse. Isso, exatamente. Eles faziam isso também. É isso aí. O gênio da malandragem, Jorge... Aquele cassino da Urca era fantástico, né? Era no velho cassino da Urca. Porque você chegava naqueles labirintos, você está falando dos quartinhos lá, porque eram milhares de pequenas salinhas, porque ali era um cassino. Eu imagino que aquilo devia ter algum sentido, mas é um verdadeiro labirinto de casinhas ali dentro. Né? Aí você entrava em um, tinha o Paulinho Pontes, no outro tinha o Oswaldo Viana Filho, no outro tinha o Sebastião Neri, no outro tinha o Sebastião Neri batucando na máquina, lembra do Sebastião Neri batucando numa máquina de escrever? No outro tinha... Era uma loucura total, fantástico. E eu trabalhava com o Lúcio Alves, na produção musical e na direção. Uma figura lá que eu encontrei. Eu procurando lá o quartinho do Paulinho, cruzo um estúdio, estavam gravando uma novela, cantando tocava aquela música do conjunto Vinos, né? Como é que é? Era um sucesso lá da época. E aí eu me deparo com a senhora Leila Diniz, dançando. Leila Diniz. Grande Leila. Você deve ter topado com ela todo dia lá, né? Cara, Leila, inclusive, nós fomos convidados para o Voo do Frevo. O Voo do Frevo era um convite da Prefeitura de Recife, anual, para personalidades comparecerem ao Bal Masqué, ao baile de máscara do Clube Internacional do Recife. E houve um ano em que os convidados fomos eu e Leila, né? E nós fomos, nós dançamos no palco ao som da orquestra agora esqueci o nome do maestro. Nelson Ferreira. Nelson Ferreira. Pô, muito bem lembrado. E foi fantástica aquela viagem. Aconteceu uma coisa muito interessante. A gente foi jantar em Olinda, né? Convidados por uma espécie de coronel que existia lá em Recife, tinha muito rico. O cara foi tão engraçado, eu fui visitar a casa dele
E ele tinha, naquele tempo não tinha ainda informática, não tinha nada, então ele tinha um livro enorme, assim, um cadernão, de propriedades, né? Então, ele começou ele chamou um secretário dele, que era um secretário super elegante, só vivia de gravata borboleta, altíssimo, não sei o que lá, e ele era um grosso total, né? Então, ele chamava o secretário para tudo que ele precisava. Esse secretário, eu fui na casa dele visitá-lo, ele tinha prateleiras de perfumes para dar de presente em nome do coronel para as damas da sociedade, para tudo. Cara, figuras do folclore, isso dá um livro, né? E ele queria saber, ele disse, pô, gostei muito de você, quero ver se eu tenho alguma rádio que pode tocar. E o secretário, não, o senhor tem diversas rádios. Aí nós foram conferir no livro de propriedades as rádios, imagina isso. E ele nos convidou, a mim e a Leila, para irmos a jantar em Olinda, né? Aí nós fomos, eu e a Leila fomos numa Kombi da Secretaria de Turismo, né, que estava fazendo acompanhando a gente, ele foi lá no carro dele, mas teve uma hora que a gente bebeu muito, aquela coisa toda, e ele estava em frente à Leila, na mesa do jantar. Teve uma hora que ele perdeu as estribeiras, e aí ele mostrou tudo o que era mesmo. Ele chegou, avançou para cima da Leila, puxando a mesa do jantar, derrubando tudo e dizendo para ela, mulher, cama, cama, mulher, e foi avançando para cima da Leila. E nós tivemos que sair correndo com o motorista da Kombi, nos jogamos dentro da Kombi, ele correndo atrás da gente, nós descemos Olinda direto de Kombi, morrendo de rir. O coronel queria mesmo era a Leila na cama, entende? Tem muita coisa com a Leila. Olha a coincidência, eu acabo de ler um livro maravilhoso de uma escritora que eu lancei, chamada Maria Cristina Cavalcante. Ela escreveu um livro chamado Memórias de um Cronista Pernambucano, um cronista social pernambucano, que ela conta a história do Internacional, daquele Bar Savoy, dessas coisas do Recife. Acabei de ler ontem o livro, porque eu vou fazer um programa desse, 2 Dedos de Prosa, com a Maria Cristina, que eu lancei, um livro maravilhoso dela, chamado Luz do Abismo. Bom, escuta, aí veio o Festival Internacional da Canção, né? O grupo Manifesto, Gracinha Leporassi, Lucinha Lins, né? Junaldo... Não era Liz, não era Liz, era outra Lucinha. Era outra Lucinha, né? Junaldo, Augusto César Pinheiro, Zé Renato Filho, Guarabira, Guto Graçamelo, Mariozinho Rocha, Fernando Leporassi. O Mariozinho e o Guto já era da Globo, né? E aí você também entrou... Não? Não. Todos nós ali não éramos de nada. Nós estávamos todos em início de carreira. Nenhum era ligado a nenhuma grande corporação, nada disso. Nós éramos todos estreantes, né? Hoje a Gracinha é a senhora Sérgio Mendes, né? Muito minha amiga. O Mariozinho, todos sabem, né? Que foi o grande diretor da Odeon, antes de ser da Globo, inclusive, né? Produziu muitos artistas, o Clube da Esquina, tem tudo a ver com o Mariozinho Rocha, né? O Guto Graçamelo foi diretor da Ação Livre, grande arranjador de João Gilberto, de grandes shows, grandes carreiras, né? Esse pessoal todo, nesse tempo, não era absolutamente nada. Nós estávamos ali, nós éramos frequentadores de um boteco, na verdade, um boteco no Leme, o Boteco do Careca. Era um boteco muito legal, onde a gente se reunia toda noite e apareciam grandes nomes para tocar. Foi lá que eu conheci o Gilberto, o Gismonte, né? O Egberto Gismonte, eu conheci lá. O Milton Nascimento, né? Chegou lá também. Nós ficamos amigos ali naquele boteco, eu e o Milton, e nós acabamos ganhando o Festival Internacional da Canção juntos, eu e o Milton, como grandes amigos. Eu fiquei em primeiro, ele em segundo lugar, inclusive. Quer dizer, esse boteco era vitorioso, né? Olha que grandes carreiras saíram desse boteco aí. Sabe como eu conheci o Milton? O Marcos Vinícius, esse meu amigo, que era amigo do Sidney Miller e do Paulinho da Viola, morava num apartamento ali de frente para o Jardim do Catete, e nesse apartamento morava um monte de gente, inclusive Naná Vasconcelos. E o Naná tocava com o Milton. O Naná fazia um show do Milton. E aí eu conheci o Milton nesse apartamento levado pelo Naná, né?
E foi nesse show do Milton que o Gato Barbieri pegou o Naná e levou para a Europa, né? E o Gato Barbieri estava fazendo um enorme sucesso com a trilha do Último Tango em Paris. Mas eu queria que você me contasse como é que foi, como é que você compôs a Margarida. Olha, como eu te falei, primeiro era uma namorada, né, do sertão, Margarida, né? Era uma namorada um namoro que virou folclore lá na minha cidade, Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade que eu fui morar depois de Barra e Xique-Xique, porque o pai desaprovava o namoro, aquelas coisas todas. E eu sempre quis fazer uma música em homenagem a ela, e quando eu ouvi a música do Sidney Miller sobre Maré Desci, e eu lembrei que Margarida também era uma cantiga de roda, e eu prometi ao Sidney que eu também iria fazer uma música baseada numa cantiga de roda, então eu compus a Margarida, em homenagem a essa namorada e em homenagem também ao Sidney Miller, não deixa de ser. Escuta aí, pô, estourou aí, a tua vida mudou. Estourou, tremendo sucesso, ganhou o festival. Não, estourou completamente. Eu saí de um escritório de contabilidade onde eu era office boy, no MEA, no Rio de Janeiro, para as capas de todas as revistas, né? Para as manchetes de todos os jornais, né? Aquilo foi uma coisa muito maluca. Por exemplo, o baile do Teatro Municipal, naquele tempo, o baile de carnaval do Teatro Municipal, para onde eram convidados astros internacionais, Rock Hudson e o Diaba 4, né? Era uma coisa que o Rio de Janeiro esperava com sofreguidão para ver que decoração ia ser contemplada no baile do Municipal. Naquele ano foi Margaridas. A Elis Regina se casou com o Boscoli com um vestido de Margaridas, e ela afirma, eu vi outro dia no Record Jornal, dizendo que foi em minha homenagem ao Gutenberg Guarabira, eu estou me casando com o vestido de noivas com Margaridas. Todo o casamento da Elis foi decorado com Margaridas por causa da música. O Caetano brinca, né, em Baby, né, porque a minha maior concorrente, além de Travessia, do Milton Nascimento, era a Carolina, do Chico Buarque, que ficou em terceiro lugar. Houve uma marcha de carnaval que foi pulada em todos os salões de carnaval, dizendo a noite era de Carolina, mas foi Margarida que entrou de sola. Em Baby, do Caetano, ele fala Margarina, a Carolina, é uma brincadeira com Margarida e Carolina. Quer dizer, foi um estouro realmente absurdo, né? Mas aconteceu que eu era da Philips Fonogram naquela época, e no Festival da Record, que era o grande concorrente, que era o Festival de São Paulo, quem ganhou foi o Edu Lobo, com o Capinã, com a música Ponteio, né? E nós éramos da mesma gravadora, mas a gravadora apostava muito na vitória do Ponteio em São Paulo, mas não apostava nada na vitória de Margarida, que era uma zebra total, né? Eu tinha surgido do nada, né? Tinha 19 anos, surgido do nada, né? Então ninguém apostava nada na minha vitória. E o meu disco, porque quando você ganha um festival desse, é preciso que seu disco esteja imediatamente na praça para poder aproveitar a onda e vender, né? E o meu disco não saía, 10, 15, 20, um mês do festival, e o meu disco não saía. E o disco do Ponteio, em todas as lojas, vendendo, adoidado, né? E eu fui reclamar na gravadora, né? Eu disse, poxa, mas o que é que está acontecendo, né? A gravadora não gostou nada disso e tal, fiquei muito antipatizado na gravadora, mas eu tinha toda a razão em reclamar. Mas aconteceu um fato muito mais grave, que foram uns jornalistas, uns repórteres de O Jornal, dos Diários Associados, que era líder de vendagem no Rio de Janeiro naquele tempo. Eles foram... O Jornal. Eles chamavam O Jornal, líder dos Diários Associados, era o lema deles. Eles foram entrevistar o meu pai lá no MEA. Nós tínhamos um apartamento no MEA, o velho morava ainda no sertão, mas meus irmãos tinham esse apartamento no MEA, e os jornalistas sabiam que o meu pai estava lá e foram lá visitá-lo e entrevistá-lo.
e perguntaram ao meu pai se eu tinha comentado, se eu já tinha comentado com ele alguma coisa sobre jabá nas rádios, sobre propina para tocar música nas rádios, né? Jabá quer dizer isso, né? Você pagar para tocar. É uma espécie de propina onde você compra disc-jockeys e eles tocam suas músicas. Naquele tempo, entende? É claro que existia isso tudo por debaixo do pano, entende? Numa entrevista que eu li agora do Midani, que foi o principal artífice de todo o movimento tropicalista do lado das gravadoras e tudo, ele foi talvez o maior diretor artístico de gravadora do Brasil. Uma entrevista dele recente, ele finalmente revela que realmente ele fazia isso, que ele pagava com dinheiro, pagava jabá ou com dinheiro, ou com jantares, ou com favores, o diabo a quatro, né? Mas é claro que isso tudo era uma coisa escondida totalmente. Mas o meu pai, pastor batista, caipira do sertão, falou para o jornalista que realmente eu tinha comentado isso com ele. Evidente, em alguma conversa eu comentei isso com ele. Só que foi manchete no dia seguinte, mas em letras hiper garrafais, entende? Assim, tipo, pai de Guarabira diz que Guarabira Guarabira denuncia. O que aconteceu foi o seguinte: o Luiz de Carvalho, que era o principal disc-jockey do Brasil naquele tempo, da Rádio Globo, naquele tempo a televisão não era tão forte, forte mesmo eram as rádios, né? O Luiz de Carvalho ficou ofendido, como todos os disc-jockeys também ficaram ofendidos naturalmente, né? Uma denúncia dessas nos jornais. Eles, fazendo ou não parte do esquema, eles ficaram ofendidos, naturalmente, e ele moveu uma campanha com todos os disc-jockeys do Brasil para que não tocasse mais nada meu. Entende? Então, os disc-jockeys fecharam um círculo nacional e eu fui parado de tocar. Eu fui proibido de tocar pelos disc-jockeys em todas as rádios do Brasil. Então, eu simplesmente eu fali totalmente, desapareci totalmente. E aí que eu fui pedir emprego na TV Tupi, arranjei emprego com o Lucena, né? E o Arrabal, né? Que era o teste, quem me fez o teste da TV Tupi foi o Maurício Sherman. Maurício Sherman me deu o Maurício me deu uma máquina de escrever com papel, disse: escreva um roteiro de um programa, eu volto daqui a 10 minutos. E eu escrevi o roteiro de um programa, né? E fui admitido. E aí foi que eu comecei aos pouquinhos, mas eu fiquei impedido de ser tocado no território nacional inteiro, aos 20 anos, no início da carreira, entende? E eu tive que sumir. Os caras sumiram comigo, entende? O sistema Você ganhou algum dinheiro com o grande sucesso da peça do Filho dos Tragédios, Roberto Taíde? Apareceu a Margarida, não? Não. Foi um enorme sucesso. Não, é porque não tinha nenhuma ligação com a música, era só o título. A música Apareceu Margarida é a música do folclore nacional, né? Ele não tinha nenhuma vinculação. Era domínio público. Era domínio público. Quer dizer que você ficou mesmo na chamada merda, né? Não, completamente. O que me salvou foi que eu comecei a trabalhar em televisão. Eu sempre gostei, no sertão eu dirigia shows, eu sempre gostei de dirigir programas, esse tipo de coisa. Eu tinha talento também para isso, digamos, e eu me dei bem na TV Tupi, eu me dei bem. Fiz diversos programas, fui produtor de diversos programas, e daí que eu fui para a Globo. Eu fui diretor da Globo aos 22 anos, né? Fui diretor do Festival Internacional. Eu creio que eu devo ter sido o diretor da Globo com esse status de diretor mais jovem da história da TV Globo. Aos 22 anos, eu tinha uma responsabilidade enorme, porque o Festival Internacional da Canção, com 30 países, era uma responsabilidade incrível. E eu dirigia aquilo tudo, com Boni, Walter Clark, aquele pessoal todo, né? Então, eu fui para a Globo, e quando eu pude, quando esse caso começou a ser esquecido, eu comecei a poder voltar, botar a cabeça para fora novamente, né? E vir à tona novamente, né, do mundo da música, foi que eu fiz o Casaco Marrom, né? Que fala... Aí que eu queria lembrar você. Aí você fez o Casaco Marrom. Quando eu estava no Rio, também o Casaco Marrom foi uma loucura.
Uma Coqueluche é uma música com Renato Corrêa, dos Golden Boys, né? E com Danilo Caymmi, cantada pela Evinha, que era do Trio Esperança e fez uma gravação solo, né? Aí você saiu da merda, né, Maravilha? Não, eu volto à tona aos pouquinhos, né? Volto à tona aos pouquinhos. E por isso que a letra fala: eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo o meu casaco marrom, que, aliás, está aqui comigo até hoje. É um casaco que eu tenho desde 69 e que eu não conseguia sair na rua sem vesti-lo. Só que era no calor do Rio de Janeiro, né, de 40 graus, e o casaco é de veludo, cotelê, e eu não conseguia sair sem ele. Entende? Eu tenho um casaco marrom de veludo, mas eu não quis pôr para te entrevistar, você não ficar pensando que eu estava te bajulando. Né? Mas eu tentava me livrar dele, eu saía eu tinha dependência dele, eu saía de táxi, deixava-o em casa, saía de táxi e pedia para o táxi voltar 8 quarteirões depois para pegar o casaco novamente, porque eu me sentia nu sem ele. Entende? Era um vício mesmo no casaco. Mas essa música foi para comemorar que finalmente o sistema começou a deixar que eu aparecesse novamente e aos pouquinhos eu fui voltando. Em 1972, eu conheci o Zé Rodrigues. Ele estava no Sonho Imaginar e acompanhava a Gal Costa. E aí eu fui fazer uma reportagem para a Folha de São Paulo, onde eu trabalhava com a Gal. E a minha história com o Zé é muito engraçada, porque no meio do show, o Zé fazia um solo. Não sei se você viu esse show. Ele fazia um solo de máquina de escrever. E aí eu elogiei muito o show e o Zé e tal na Folha, e um leitor me escreveu: o show é tão ruim que tem uma hora que um músico lá para e vai escrever uma carta para o pai dele no meio do show. Mas aí o Zé sumiu. Depois o Zé reapareceu, e aí o Zé reapareceu na minha vida, já bem mais recentemente, e eu ia às vezes aos shows dele, e ele cantava uma música de vocês, Mestre Jonas, né? Uhum. Mestre Jonas. Mestre Jonas, você vê, foi ideia minha, por quê? Porque sai da Bíblia também. É aquela velha influência de ter família com pastor e tudo, né? Mestre Jonas era um profeta, né? E a ideia era minha, então Mestre Jonas também vem dessa minha influência de igreja batista e tal, né? Mas, além dessa, tem uma música de vocês dois, você e o Zé, que eu sou absolutamente apaixonado. Jesus em Minha Moto. Saudade do Zé, viu? Pode crer. Vou meter um alombrando nas ideias e sair por aí. Che Guevara nos acostamentos. Bob Dylan, que é meu grande herói, né? numa antiga foto. Cassius Clay, antes dos tratamentos. John Lennon, das estradas. São Tomé, das letras apagadas. Arcanjo Gabriel, sem a companhia. Eu simplesmente selecionei algumas coisas que eu acho maravilosas, mas cada verso dessa música é um primor, cara. Eu adoro essa música. Essa música tem o seguinte: essa música é apenas do Zé Rodrigues. Né? Essa música você não é parceiro dele. Vocês cantam juntos, mas a música é dele. Nós cantamos. Eu tenho apenas uma frase nessa música, porque o Zé precisava de completar um quarteto de versos, né? Uma quadra, e ele não achava uma saída de jeito nenhum, entende? E eu dei a frase para fechar o quarteto. Ele aí quis me dar a parceria, eu disse: não, Zé, é muito pouco por causa de uma frase, você me dá uma parceria tendo feito essa coisa maravilhosa. Eu não aceitei a parceria. A minha única frase é o Cassius Clay antes dos tratamentos. Rapaz, é um primor de verso, estou todo arrepiado aí. Eu era fã do Muhammad Ali, né? Vi aquela famosa luta do século com ele e tal. E, sobretudo, fã do Bob Dylan. Eu tenho tudo do Bob Dylan. E Bob Dylan, numa velha foto, é realmente um grande achado, né? Mas, de qualquer maneira, aí você já estava com essa turma, né? O Zé Rodrigues, o Luiz Carlos Sá e você. Né? Assim, quando eu saí da Globo porque eu promovi um movimento anti-censura no Festival Internacional da Canção, né? Que eu era diretor. Né? A gente estava muito pressionado, já tinha um coronel que
que acompanhava todos os nossos atos, né? Foi exigida carteirinha os músicos e compositores tinham que fazer um cadastro num departamento de polícia da censura para poder participar do festival. E mais umas outras coisas que eu não quero nem tocar no assunto, porque são coisas que envolvem amigos que eu não sei se eles gostariam que eu revelasse essas coisas. Então, vamos deixar para outra oportunidade, onde eu tiver a autorização deles para poder revelar a você. Mas isso tudo está muito bem contado num livro do Zusa Homem de Melo, chamado A Era dos Festivais. Quem tiver interessado em saber bem dessas histórias, eu acho que o livro do Zusa Homem de Melo revela muito bem grandes momentos dessa época. Bem, mas, em resumo, o que interessa é que eu saí da Globo por ter dirigido esse movimento anti-censura, que contou com Tom Jobim, com Vinícius de Moraes, com Edu Lobo, Marcos Valle, Chico Buarque, todo mundo comigo, foi todo mundo comigo nesse movimento. É uma parte da história do Brasil muito importante, e eu aconselho que vocês leiam esse livro, porque vocês vão gostar não apenas do lado musical, mas do lado histórico que aquele movimento representou. E aí eu fiquei mais uma vez falido, né? E fui morar com o Zé Trajano que do esporte, né? Turinho Neves, que é torcedor do América. Zé Trajano, torcedor do América. Você, qual é teu time? Qual é teu time? Eu sou dos portugueses, em São Paulo, Portuguesa, e no Rio, Vasco da Gama. Né? Portuguesa está no terceiro, Vasco no segundo. Você está por baixo. Estou numa péssima fase, mas eu espero que melhore. Eu estou sempre assim, em péssimas fases. Estava, inclusive, começando a contar a você mais uma péssima fase que eu comecei a passar depois de ter saído da Globo, né? Mas eu sempre me recupero no final. Entendi? Então, eu fui morar com... Essa é a parte que foi morar com o Zé Trajano. Fui morar com o Turinho, com o Zé Trajano, e um dia, isso em Ipanema, eu passeando por Ipanema, encontrei o Sá, que tinha trabalhado comigo na Casa Grande com o Sidney e tudo, a gente já se conhecia, éramos amigos, né? Encontrei o Sá numa praça, andando meio que perdidamente. Eu perguntei, cara, o que aconteceu? Ele disse, cara, acabei de ser chutado de casa. Minha mulher me chutou de casa e me colocou na rua com aquilo ali. Eu olhei, ele tinha um bug, entende? Com um monte de saco de roupa, aquela coisa toda, e uma cama fininha, uma caminha de faqui, espetada que nem uma antena sabe, que nem uma escada, uma antena, sei lá, espetada dentro do bug. Eu digo, pô, cara, mas eu não sei para onde ir. Eu digo, cara, olha, eu estou morando aqui perto, o apartamento tem 3 quartos, né? Mora o Tuninho em um, mora o Trajano em outro, e eu em outro. Se você quiser, para um quebra-galho, dividir o meu quarto lá, não tem problema nenhum. Ele disse, pô, mas só se for agora, né? Então, nós já viemos de bug e tudo para o apartamento, e ele foi ocupar e dividir esse quarto comigo. Ele fazia dupla nesse tempo, estava começando a ensaiar uma dupla com o Zé Rodrigues. Era Sai Rodrigues, né? E enquanto eu estava ali... Desculpe, vou reclamar que eu te interrompo, mas isso é em São Paulo ou Rio? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quer dizer, vocês três estavam no Rio, os três. Isso aí em Ipanema. E, bem, eu levei para morar comigo, mas eles ensaiavam, o Sai e o Rodrigues, essa dupla, lá no apartamento. E naquele tempo eu estava desempregado e ficava lá no apartamento à toa. E é impossível você ver 2 amigos ensaiarem sem dar uma bicada, né? Eles, pô, pode ficar melhor assim, esse acorde assim, essa voz assada. O resultado é que eu entrei na dupla e virou trio, né? Então, aí que começou, sem querer, o trio Sá Rodrigues e Guarabira, por causa desses acontecimentos. 1904. Também, isso foi em 70. O primeiro disco nosso é de 71. Isso aí deve ter sido meados de 70. A gente começa a ensaiar ali, foi justamente quando eu saí da Globo, e já em 71 a gente lançou o disco e foi uma explosão, quer dizer, eu fiquei desempregado pouco tempo. Mais uma vez eu reapareci. E qual é o sucesso desse disco aí?
Tem a primeira canção da Estrada, tem Me Faça um Favor, Compadre Meu, as músicas daquela época, né? Mas, olha, acho que a primeira canção da Estrada foi o grande o maior sucesso. sucesso aqui, o grande sucesso. Depois vocês fizeram De Volta para a Estrada, quando vocês voltaram com o trio, né? Pois é. Desse trio, lá no segundo disco do trio ainda, é que vem Mestre Jonas, entende? Quer dizer, fizemos muito sucesso naquela época. Aí depois... Outra vez na Estrada, desculpa. O Zé saiu, nós viemos morar em São Paulo, em 74, para fazer jingles para o Rogério Duprat, que era o maestro da Tropicália, do Caetano e tudo, né? Nós começamos a trabalhar com ele no estúdio de jingles, e nós fizemos grandes jingles. Eu fui premiado com Clio, né? Com o jingle da Pepsi, né? Só tem amor quem tem amor para dar. Eu ganhei diversos prêmios internacionais. Nós ganhamos com publicidade. Depois eu fui dirigir o departamento de rádio e TV da DPZ também, onde comecei minha carreira junto com o Austin Oliveto, que é meu amigo até hoje, né? A gente está morando em Londres hoje. Quer dizer, é muita história. Sou muito amigo do Austin, fui muito amigo do Petit. E sou amigo menos dos Zaragoza, mas sou amigo do Roberto Bailib também. Eu dividia... A DPZ, quando o filho da Elis, o João Marcelo, era diretor lá da musical da DPZ. Pois é, ele tinha a função que eu fazia muitos anos antes. Mas eu dividia a parte de rádio e TV, eu fazia a parte de rádio e TV, dividia o departamento com o Sérgio Campanelli, que é um grande amigo também, um sujeito espetacular. E, bem, daí o Zé Rodrigues, quando viemos aqui para São Paulo, o Zé resolveu sair do trio. Ele estava trabalhando num estúdio de publicidade diferente, e acabou que a gente foi se desencontrando, porque nós não estávamos o dia inteiro juntos, como eu e Sá estávamos, né? E foi uma separação normal, né? Cada um foi para o seu lado, e eu reiniciei a carreira de dupla com o Sá. Aí que nós fizemos Espanhola, Sobradinho, né? Esse monte de coisa que a gente vem fazendo esses anos todos, né? Agora me conta aí, de quem é Dona? Minha e do Sá. Sai Guarabira, né? Sai Guarabira. Sai Guarabira. Dona, eu vou lhe explicar. Dona é uma paixão da Isabel, Maria Isabel, minha mulher. Doutora em História Econômica da USP. Isso aqui é o tugúrio dela. E ela me disse o seguinte, ela ouve Dona o tempo todo, e ela me disse que eu estou até planejando passar perto de você, pode ser que ela me dê um chute e eu não tenha para onde ir. Porque ela me deu um ultimato que eu tenho que fazer um poema a partir da letra de Dona. Eu me lembro muito de Dona do Rock Santeiro, certo? Sim. Era da trilha do Rock Santeiro. Teve o remake. Eu conheci o Dias Gomes, mas não tive assim, grande intimidade com ele. Aí teve o remake. E depois o Aguinaldo Silva colocou Dona no Império, não foi isso? Isso, e agora a Globo está passando um remake do Império. Quer dizer, além disso, é o seguinte, o penúltimo personagem de Dois Dedos de Prosa foi o Rony Von, que é meu amigo, desde os tempos em que ele não era da Jovem Guarda. É bom logo dizer que o Rony Von nunca foi da Jovem Guarda, e eu disse assim, o príncipe que nunca o príncipe que nunca quis ser rei, porque uma das frases dele é que ele nunca quis ser Roberto Carlos. Né? E o Rony gravou, tem uma bela gravação de Dona, né? E agora eu tenho um desafio aí para fazer, que é um poema a partir da letra de Dona. E aí Capricha, eu tenho talvez, né? Capricha. Capricho, como você disse para o cara que faz o teu sanduíche. Mas Dona tem uma história trágica também, que foi alguns canalhas terem adaptado a letra em apoio à Regina Duarte quando ela elogiou a ditadura, a tortura na ditadura. Só que isso aí eu não vou citar no meu poema. Meu poema vai ser sobre a letra da música. Né? A letra é tua ou é do Sá? Como é que é? É música do Sá e a letra tua, é isso? Olha, essa história é muito interessante. Essa história é muito interessante. Nós estávamos num hotel Samambaia, em Goiânia,
né? A gente tinha feito um show, voltamos para o hotel, né? E à noite eu sonhei que estávamos num show, entende? E na plateia desse show estava uma pessoa que era a musa pela qual eu era apaixonado naquele tempo, minha namorada. E eu cantava para a plateia, mas especialmente para ela, uma música, né? E essa música eu não conhecia, eu cantava, e no sonho a melodia me veio totalmente, eu compus Dona totalmente, inteiramente nesse sonho. Eu não compus Dona conscientemente no violão, eu fiz ela inteiramente num sonho. E havia fragmentos da letra, entende? Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, tantantã bater na porta, eram dona desses traiçoeiros, era um mosaico assim, entende? Eu cheguei, acordei com aquilo na cabeça, como o violão estava no quarto do hotel, eu peguei o violão, fui ver se conferia, se aquilo existia mesmo, se aqueles acordes que eu tinha feito, e conferia, não totalmente, mas a maior parte sim, e eu vi que era uma música linda, entende? E o Sá estava hospedado num quarto justamente em cima do meu, né? E eu comecei a chamar o Sá pelo telefone para ele ver isso, que era um acontecimento completamente maluco, entende? Para ele ouvir essa música. Mas o Sá é impressionante. O Sá mais gosta de telefonar. Ele telefona, ele faz telefonemas de horas, entende? Então, ele está viajando pelo Brasil inteiro, o Sá está no telefone. E eu fiquei esperando, aguardando o telefone desocupado durante muito tempo. E não havia nada possível. Eu encontrei no banheiro, para você ver o hotel maravilhoso que a gente estava, tinha um rodo no banheiro, sabe? O rodo, puxar água. E eu peguei aquilo e comecei a bater no teto, que era o chão. As caliças caídas, entende? E eu batendo. Até que ele me ligou e disse, cara, o que você está fazendo aí embaixo? O que está acontecendo? Eu disse, desce aqui, caramba, estou tentando falar com você, tem 1 hora. Aí ele desceu e realmente ficamos espantados, a música era perfeita. E o Sá, então, preencheu as lacunas da letra. Assim foi feito Dona. Você gosta dessa música, né? Não gosta tanto quanto o Isabel, mas gosta, né? Eu amo, modéstia à parte, eu não conheço uma homenagem à mulher que seja páreo para Dona. Modéstia inclusa. Modéstia inclusa. Eu vou te contar uma coisa parecida. Modéstia às favas, como se diz. Né? Modéstia às favas. Eu acordei no meio de um sonho e eu repetia na minha cabeça um ritmo, só o ritmo. Aí eu desci, peguei um papel e escrevi um poema. Eu tenho esse poema publicado. Eu devia, se você fosse me contar essa história, eu ia ler o poema, mas agora eu vou interromper aí, não dá certo. Mas aí você fez também com o Luiz Carlos Sá, Sobradinho, né? Gosto muito de Sobradinho. É dessa mesma época. Sobradinho tem outra história. Sobradinho, nós estávamos visitando meu pai lá no sertão do Rio São Francisco, em Bom Jesus da Lapa, e era no tempo da ditadura ainda, era Geisel, né? E o meu pai falou, olha, estão chegando notícias lá de Juazeiro, daquela parte de Petrolina, né? Rio abaixo, porque é para cima do mapa, o Rio São Francisco ele desce para cima do mapa. Né? Ele desce para cima. E as pessoas estão espantadas porque estão surgindo caminhões, entende? Com pneus assim do tamanho de um pé direito, entende? 3 metros. Nunca foi visto. Foram vistos caminhões com esse tipo de pneu tão enormes. Para que serve isso? Estão transportando o quê? Aí nós ficamos com aquilo, né, com essa informação na cabeça, e fomos verificar. Encontramos, então, a barragem de Sobradinho sendo construída. A barragem de Sobradinho estava sendo construída, escondida da nação brasileira. Ela tem diversas vezes o volume da Baía de Guanabara, para você sentir o que é uma ditadura. Para quem não sabe o que é uma ditadura, né?
eles tinham a ousadia de construir um lago com diversas vezes o volume da Baía de Guanabara sem que a nação inteira soubesse, entende? Então, nós descobrimos por acaso que eles estavam fazendo isso. Então, foi que nós fizemos a música. Naquele tempo, a censura era muito pesada, mas ela passou porque nem os censores sabiam que estava acontecendo isso. Então, foi uma denúncia, né? Só depois que a música surgiu é que o governo se prontificou a informar a nação que realmente eles estavam produzindo aquilo, expulsando a população de 6 cidades, entende? Causando um drama social enorme no sertão, entende? Injustamente jogando-os fora daquilo com indenizações precárias, né? Famílias inteiras, entende? Um ato totalmente injusto. E afora o problema do meio ambiente mesmo sendo vilipendiado dessa forma, sem estudo nenhum, né? Então, foi assim que aconteceu Sobradinho. Quando eu faço um poema, e eu gosto muito, eu sempre parto daquela, como fazer um filho, né? Eu tenho 70 anos e tenho um filho de 2. 18 de maio eu fiz 70, o meu filho, 1º de junho, fez 2 anos. Tenho um filho de 48, uma filha de 45, outra filha de 42. Pois é. Agora, eu quero te dizer o seguinte, eu tenho as músicas das quais eu não consigo me separar, né? Eu nunca fiz. Quer dizer, eu já fui parceiro, sou parceiro do Zé Ramalho, fiz uma parceria com o Mirabu Dantas, lá de Natal e tal, e tenho uma ligação muito grande com o Fagner, tem inclusive um programa, 2 dias de prosa, muito bom com o Fagner, te aconselho. Bom, mas eu tenho uma música que eu gostaria de ter feito. E aí, um dia desse, eu estou vendo a reunião da CPI da Covid, e aí a Carla Zambelli esculhamba o Omar Aziz, e o Omar Aziz dedica a minha música favorita, uma senhora chamada Carla Zambelli. Aí eu vou ouvir Talking to Dolly, ouvi aquela história da cachorra Bolinha, a história da cachorra. Achei que Dolly não gostou nada, ficou bastante enciumada com seu amor, a Bolinha, entendeu? Achei pelo jeito é preciso dizer para quem está escutando que Talking to Dolly são crônicas minhas que eu tenho no YouTube, né, em que eu conto diversas histórias da minha vida. Quem tiver interessado, procura lá, faz uma pesquisa no YouTube. Talking to Dolly. Dolly era música a cachorrinha. Te Amo Espanhola, que é espanhola, né? E a minha história favorita de Talking to Dolly. Qual é a raça da Dolly? Vira-lata. Vira-lata. Que nem nós, né? Vira-lata. Então, a história de espanhola é ótima, mas ela ficou agora muito melhor com a dedicatória que o programa de maior audiência na televisão brasileira hoje, que é a CPI da Covid, tratando da maior tragédia da história do Brasil, a música passou a ser um xingamento ao contrário, né? Ninguém sabe, ele estava xingando a mulher, né? Usando a tua obra-prima, é uma obra-prima. Me conta aí o contato para a Dolly, conta para nós. Minha e do Flavinho Venturini, essa música, né? Quando eu vim morar em São Paulo, né, nós chegamos aqui, eu vim a pedido do maestro Rogério Duprá, como eu já te falei, que viemos trabalhar com ele em publicidade aqui. Nós chegamos aqui e fazia o inverno, né? A época era muito fria e a gente estava acostumado com aquele calor do Rio de Janeiro. 70 aí? 74. E esse inverno foi especialmente frio. Aqui em São Paulo fez 0 grau, né? 0 grau. E a gente estreou bastante. Mas eu logo arrumei um lugarzinho, eu fui morar no Brooklyn, e logo arrumei um lugarzinho, um barzinho bacana, aconchegante, entende? Eu tenho uma certa facilidade de fazer amizade com os garçons, com o gerente, tudo, e fui ficando por ali. Ali fiz o meu ponto de salvação
do frio de São Paulo, né? Eu voltava do estúdio do Rogério, dava expediente lá durante toda a manhã e a tarde, e à noite eu me escondia naquele barzinho para ler jornal. Naquele tempo não tinha celular, não tinha tablet, não tinha internet, não tinha nada, e você levava o jornal em papel para ler no restaurante, no bar, em todos os lugares, né? Era ótimo ler aquele monte de jornais e juntando aquela papelada para um lado, né? E eu ficava ali. Numa noite, eu estava ali lendo os jornais e, como estava muito frio, houve uma hora em que os raros fregueses tinham ido embora e ninguém tinha ido, né, naquela noite, porque estava realmente muito frio, fazia muito frio e ninguém estava se arriscando a sair de casa. E eu me vi sozinho no bar, tomando um licor, um Pafé Tamu, ainda me lembro até hoje que era um Pafé Tamu, e comecei a pensar numa antiga amiga minha, que de ascendência espanhola. É muito engraçada a história dela, porque a mãe dela fugiu com um trapezista de um circo que passou na cidade dela, e o trapezista era espanhol, e eles tiveram essa filha, né? E que eu tinha conhecido no Rio, ficamos muito amigos, adoro ela, até hoje a gente se fala e tudo. Mas sabe aquela coisa que você tem aquela amizade, aquela amiga, aí depois que passam todas as oportunidades que vocês tiveram e vocês não notaram que aquilo podia ser muito mais do que uma simples amizade, mas aí já é tarde demais, entende? Aquilo tudo já passou. E eu fiquei ali curtindo aquela frustração e lembrando, puxa, poderia ter sido bem mais e tal. Quando o gerente chegou e disse, olha, está na hora de fechar. E tudo, eu já era íntimo da casa, entende? Sabia ajudar o gerente a apagar as luzes, sabia onde ficavam os disjuntores, né? Aquela coisa toda. Mas naquele dia, quando eu me levantei, eu me senti diferente, porque eu tinha exagerado muito no licor. Entendi? Eu vi que, puxa, tava meio difícil de sair dali. E ficou mais difícil ainda quando eu cheguei lá fora, na calçada, que todo mundo fechou, se despediu, foi embora, e eu me vi a uns 12, sei lá, quarteirões de casa, a 0 grau, entende? Naquele estado, numa época em que não havia celular, não havia Uber, não havia nada disso para chamar e te socorrer, entende? E eu senti que ia ser muito difícil chegar em casa. Eu digo, meu Deus do céu. E eu, naqueles dias, tinha visto na televisão, passar na televisão, os serviços de assistência social recolhendo moradores de rua, entende? Levando para abrigos, entende? E eu já estava impressionado com essa coisa toda, nunca tinha visto na minha vida esse tipo de drama. Imagina, quem mora no Rio de Janeiro jamais passa por esse tipo de drama. Mas eu comecei a andar, né? No quarto ou quinto quarteirão, eu senti que eu realmente não ia conseguir chegar em casa. Eu já via a manchete no dia seguinte, né? Compositor se dá mal em São Paulo, né? Coisas do tipo, né? Eu, eu era um daqueles recolhidos, né? Pelo Recolhido como serviço de assistência indigente. social. Indigentes, né? De meu Deus, que triste fim esse em São Paulo. Mas eu continuei andando. Porém, eu falo sempre que a Nossa Senhora dos Bebuns Apaixonados, né, surgiu, né, fez-se uma luz, né, e ela desceu sobre mim e me lembrou que entre aquele ponto e a minha casa havia a casa dos músicos da banda, que a banda tinha vindo com a gente também. Naquele tempo, a banda era Sérgio Magrão, que hoje está no 14 Bis, o Moreno, que depois foi para o Terço, o Flavinho Venturini era nosso tecladista, né? Tocava com a gente. Era um tecladista que eu tinha pedido ao Milton, eu queria um tecladista mineiro para a minha banda, e ele me aconselhou o Flávio Venturini, por isso que o Flávio Venturini veio tocar com a gente e começar a carreira dele e tal. E eles estavam morando numa casa que ficava no meio do percurso, mais ou menos. Eu tinha que fazer um pequeno desvio, mas eu poderia fazer um pit stop lá, tentar me recuperar, entende? Era mais perto do que chegar na minha casa. E dali, então, sair para fazer um segundo percurso, que seria o percurso final até a minha casa. E foi o que eu fiz. Eu fui até a casa dos meninos da banda, bati desesperadamente na porta, ninguém atendia, ninguém queria sair de suas camas. Aí eu gritei que era eu, que, pelo amor de Deus, abrisse a porta, até que o Flávio Venturini abriu a porta.
Assim que abriu, ele saiu correndo, eu fechei a porta, saí correndo atrás dele. Ele entrou no quarto dele e havia no quarto dele, eu nunca vou esquecer, um daqueles aquecedores que tem aquelas resistências vermelhas, quentes, sabe? Eu coloquei minhas mãos ali, eu não esqueço nunca. Sabe, minhas mãos estavam congeladas, né? Eu coloquei minhas mãos ali naquele aparelho. Que alívio, que coisa. Eu fui salvo, né? A minha vida estava salva, né? E eu fiquei ali me recuperando, sentei no chão. Aí eu olhei para o Flávio deitado já debaixo de todos os cobertores. Eu disse: puxa vida, eu preciso sair daqui também rápido, porque eu não quero atrapalhar também a vida do Flavinho, né? Aí, para puxar a conversa, eu disse: e aí? Eu sabia que ele tinha começado a compor naquela época, né? Eu disse: você tem alguma coisa nova e tal, de composição? Aí ele se animou. Ele sentou-se na cama, puxou de debaixo da cama uma viola de 12 cordas e cantou uma música lindíssima, uma composição, uma melodia lindíssima. Eu fiquei atordoado com aquilo. Eu disse: cara, eu posso tentar fazer uma letra para isso aí? Ele me arranjou uma caneta e um papel e eu fiz a letra sem voltar nenhuma vírgula. Eu fiz de uma vez só. Tudo que estava na minha cabeça, eu fiz de uma vez só. E dei o ponto final, coloquei aquilo, entreguei para ele e disse: cara, eu acho que já dá para ir para casa. Aí agradeci a acolhida e tal, e fui embora. E realmente cheguei em casa. No dia seguinte, eu acordei já tarde, com um telefonema do Flávio Venturini, para dizer, ele dizia que a letra tinha ficado ótima, só que eu não lembrava de ter passado na casa dele. Eu não lembrava de maneira nenhuma que eu tinha estado lá, entende? Então, eu não sabia de letra nenhuma, o Flavinho que me ensinou a letra da espanhola, entende? E era a espanhola. Mas você chegou a ver o Omar Aziz dedicando a tua música com o Flavinho para a dona Carla Zambelli? Você soube da história? Não, me avisaram depois, aí eu fui atrás do vídeo, encontrei o vídeo, eu vi. Foi muito engraçado. Nós já conversamos muito, tomei muito do teu tempo, eu quero que você faça um comercial. Fala aí de O Outro Lado do Mundo. Faz um comercial. O Outro Lado do Mundo é um livro... é um livro de ficção, né? Sempre eu e os cachorros, né? Um dos protagonistas é um cachorro que eu já tive, chamado Skylab, que fala de dois mundos onde, bem, no mundo de cá, né, você tem sempre a oportunidade de passar para o mundo de lá apenas uma vez na tua vida, né? E você não sabe em que hora vai pintar esse momento de você atravessar para o mundo de lá, né? E quando você vê alguma coisa, sabe, um buraco na parede, algum negócio acontecendo, você resolve se você quer passar ou não quer passar. Mas quando você passa, pode acontecer de tudo com você lá do outro lado. Desse mundo de cá, ninguém sabe o que acontece lá do outro lado. A pessoa, quando vem de volta, não lembra do que aconteceu do outro lado. Mas ela chega ou muito mais velha, ou mais nova ainda do que quando saiu. Então, no mundo de cá, existem pessoas de idades normais e pessoas que são mais novas do que os netos, porque chegaram rejuvenescidos, entende? Ou mais velhos do que os filhos, entende? Porque chegaram envelhecidos, entende? Então, é uma cidade complexa, essa cidade, essa obra de ficção, né? Mas, então, é isso aí. Outro livro, né, que eu lancei há pouco tempo foi O Teatro dos Esquecidos. Esse é mais recente e é um livro de crônicas, né? São essas crônicas, inclusive, que eu venho contando no Talking to Dolly também, entende? Então, são recordações, tem dessas coisas todas que a gente está falando aqui, muitas dessas coisas estão nesse último livro, Teatro dos Esquecidos. E eu já estou escrevendo agora um livro novo, que é um romance. E esse eu espero ali, no meio do ano que vem, lançar. Bom, chegamos aqui ao fim. Vamos fazer um último comercial. Olha, vai no YouTube e veja Talking to Dolly, as histórias que o nosso querido Gutenberg Guarabira conta, inclusive essa história de Tião Espanhola. Compra os livros. Teatro dos Esquecidos, O Outro Lado do Mundo.
Agora deixa eu te falar uma novidade. Nós estamos, eu e um grupo, nós estamos fazendo um novo festival da canção, entende? Um festival internacional, mas dessa vez um festival mundial, com participação nas redes, né? E um festival em que concorrerão todos os países do planeta, entende? Já estamos com tudo preparado, em primeira mão para você, e já estamos fechando, e os compositores que fiquem atentos, aí depois vai vir aí um grande, um evento gigante mesmo. E é virtual, tudo feito para a pandemia. Nada de teatro, tudo live, é isso? Não, a primeira parte sim, mas esse festival vem para durar anos, né? E depois vai ser tudo interno. Sim, sim. Mesmo assim, o espetáculo final será em São Paulo, com a participação dos concorrentes de pelo menos 27 países. Com esse furo, nós encerramos essa bela entrevista com Gutenberg Guarabira. O Gutenberg Guarabira, tenho muita saudade do Zé. Frequentava a livraria aos sábados com o Zé. O Magro, que também se foi. A livraria da Vila, lá na Vila Madalena. O Mário Chami, que também se foi. Sim. E era uma turma boa que se reunia lá e que eu sinto falta. Sinto falta agora de qualquer livraria, mas sinto muita falta daquela livraria, desses três aí. Fica aqui o meu abraço, muito agradecido, a bela conversa que nós tivemos. E agora eu vou ver se eu sou macho mesmo e se eu faço o poema a partir da livraria. A primeira pessoa que eu vou mostrar é para você, antes de mostrar para a Isabel. Você que vai liberar se eu posso mostrar para a Isabel ou não, tá? Tá, mas antes eu quero te agradecer muito esse convite de estar aqui batendo esse papo com você. Foi uma honra mesmo, né, Manei? Muito obrigado, Guarabira, com Y. Abraço forte, muita saudade. Tudo